eu acho que é isso. A gente não tem comunicados hoje, eu acho. Se tiver, a gente deixa para o final. Ah, só, né, sobre o nosso minicurso, que foi muito bacana, terminou nossa semana. Eu estou pegando os dados ainda de todo mundo para poder enviar para o certificado, que essa parte ainda é a segunda, né? Primeiro eu preciso mandar o relatório e depois o certificado. Então, isso pode ficar... Quem não tiver mandado, dá tempo. Tá? Quem participou lá do minicurso e não mandou, pode mandar. Do minicurso e da oficina também, né? A oficina que também a gente fez essa semana. Se estiver faltando alguma coisa, quem por acaso não preencheu lista de presença e a gente lembra que estava lá, a gente consegue ver também, chama a gente, tá? O que mais? Eu acho que basicamente era isso. De qualquer maneira, pessoal, a gente gravou a segunda parte da oficina, onde a gente demonstra a oficina sobre o método do Telcasting e tomar notas, né? Então, a gente demonstrou na prática como fazer isso, além de fazer uma exposição também do conteúdo, do que são, né, o que é o método do casting, o que a gente está falando quando a gente está falando de tomar notas. E a gente tem um texto sobre isso, a gente vai, provavelmente, eu colocar no site, ou deixar disponível em algum lugar, a gente manda para vocês junto com um vídeo. A gente vai deixar, provavelmente, não listado no YouTube. De qualquer forma, então, eu agradeço a quem esteve no curso na oficina e quem está aqui hoje, né, sábado de manhã. Agradeço a todo mundo. E eu acho que a gente pode começar, Denise, eu não sei como é que tu tá, tu quer que eu, não sei, fale mais alguma coisa? Senão acho que a gente pode começar. Pode começar. Então, beleza, acho que é contigo, né, o começo do capítulo, e eu vou te ajudando quando tu terminar, tá? Tá, beleza, obrigada. Bom dia, meu nome é Denise, né? Eu fiquei com as partes do livro da página 19 a 54, onde já teve o início, né, do que era o direito, né? E agora eu dou ênfase a quatro casos, entendeu? Onde é um mundo real. Por sinal, é muito interessante para a gente que somos operadores do direito, né? Porque realmente é um turbilhão de informações, né? E a gente vive assim, quase igual os juízes, né? Porque nessa questão da hermenêutica, da gente tentar identificar de uma maneira diferente esses conceitos também, que muitas das vezes nem sempre a gente concorda, né? Eu achei muito interessante mesmo esse capítulo, muito mesmo, até me envolvi bastante, li bastante, ficou mais confuso ainda, porque a gente acaba, entendeu? É tanta informação que fica meio, entendeu? Mas é isso aí. Então, eu vou começar, né, primeiro, por que é importante. Segundo o autor, ele afirma a importância de como os juízes decidem os casos de um império do direito. O direito nem sempre é legislador, principalmente nos casos difíceis, atenuantes no processo criminal, que são os mais temidos e os mais fascinantes. O judiciário pode ter um papel mais importante, pois ele que irá dizer qual é o direito. O juiz ele toma uma decisão na construção de uma linha de raciocínio correto para o caso. Neste caso, o direito torna-se aquilo que o juiz afirmar. Existe, inevitavelmente, uma dimensão moral. Existe um risco incalculável de justiça pública no caso de condenar um inocente. Aí a gente entra na parte do mundo real, né? Onde o autor descreve casos difíceis para os estudantes de direitos, nos seus aspectos de divergência no campo jurídico, onde um simples fato distorce a prática jurídica. Este é o começo de um raciocínio, e se dá pelo relato de alguns casos reais que foram decididos por juízes ingleses e norte-americanos. Aí que são os 4 casos, né, mas eu vou dar ênfase no caso Eimer, né, onde ele aponta como um caso difícil, por ter várias linhas de pensamento, né, várias linhas de argumento. Ele aponta como, por exemplo, que o Emé herdava do seu avô, porém, como o avô tinha se casado novamente, ele, com medo que seu avô deixasse a herança à nova mulher, resolve assassiná-lo. Mais tarde, ficou provado tanto o assassinato do avô por Emé quanto as suas intenções. Ele foi preso, mas ficou pendente a seguinte questão: poderia o assassino herdar de sua vítima? Hermé herdaria do avô por ele ser o assassinado? O caso era difícil, porque, pelas leis, de fato, seria o verdadeiro herdeiro.
mas, obviamente, tal solução não era justa. A Suprema Corte americana decidiu que não poderia herdar, porque ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza. Porém, um juiz protocolou seu voto vencido, no sentido de que ninguém pode ser apanhado duas vezes pelo mesmo crime que a lei previa, no caso, pelo direito de sucessão que o herdasse. Então, como a gente vê, ele usa também como argumento a teoria do direito à integridade, que explica os fundamentos das decisões através da busca dentro do princípio presente, não só na norma aplicável, mas também dentro da dignidade do sistema jurídico como um todo, ou seja, dentro da coerência de todo o direito. No caso, tal integridade sistêmica do direito foi construída pela aplicação do princípio citado, de que ninguém pode ser beneficiado pela própria torpeza. Assim, a questão da construção de decisões corretas não é de fidelidade, é de convencionalismo ou originalidade. Ou seja, simplesmente aplicar cegamente a lei, mas de reparação no sentido de inventar a lei. A questão é de integridade, de buscar-se a coerência do sistema como um todo, através de um princípio aplicável ao caso. Corre os riscos. Aí vem um outro argumento de um outro juiz. Hermé assassinou o avô, envenenando, pois sabia que o testamento lhe deixava bem, mas receava que o avô permanecesse vivo, acabasse por alterar o documento em questão. Ele foi descoberto, processado e condenado pelo crime. Então, como a gente vê, aí as análises deles, a gente busca as teorias semânticas do direito, né? Que são o nível ontológico, que vem o direito como pré-interpretativo, considerando que o direito tem certezas de característica independente da interpretação, se realmente é, como foi feito o caso. O convencialismo, né? Então, o convencialismo, o pragmatismo, né? E a coesão, que é aquela que contém uma ordem disponível do cumprimento obrigatório pelas partes envolvidas na relação jurídica. Mas ele frisa bem o direito como integridade, porque trata-se de suas exigências no processo legal adjetivo, não admitindo concessões. A integridade condena a ignorância e promove a autoridade moral da comunidade para assumir o monopólio da força coesiva. Então, como a gente viu, são várias linhas de pensamento, né, onde vem o direito como pré-interpretativo. Aí eu deixo a palavra agora com a Bárbara. Tá certo, obrigada, Denise. A Denise, ela falou sobre o primeiro caso, né, de 4 desse capítulo, em que o Dworkin quer nos mostrar como os argumentos, os desacordos históricos existem, né, na prática mesmo. Primeiro porque eles supõem que eles existem, depois eles não, mas agora eu vou demonstrar para vocês que eles existem. Ele faz isso, né, mostrando 4 casos. O primeiro a Denise já falou, e esse caso para mim é muito, muito engraçado, porque ele é antigaço, né, muito antigo. E o caso Elmer é engraçado para mim, porque de fato é como se o nosso. A gente até fez, eu e o João, quando a gente estava tentando. Eu, quando estava escrevendo sobre isso, e o João estava lendo e a gente estava conversando, eu estava falando sobre o caso da Richthofen, né? Se a gente pegasse um exemplo, esse seria perfeito. Porque é como se o nosso Código Civil não tivesse aquelas penas civis de deserdação, acho que se fala assim. Eu tenho outra palavra também, que é
que a pessoa não é herdeira por indignidade, né? Ela torna-se indigna. Isso é uma pena civil, né? Ela não é uma pena penal. Então, ela não configuraria, entre aspas, um bis in idem. Mas é bem interessante pensar se esse artigo não existisse. Né? O que a gente decidiria num caso da Richthofen se esse artigo não existisse? Hoje a gente já sabe que ela foi considerada de fato indigna, ela não vai herdar, né? Ela provavelmente está lutando, acho que contra isso na justiça ainda, mas o irmão dela é o único herdeiro do patrimônio dos pais. Então, a ideia que a gente teria aqui é que nós temos também no nosso direito brasileiro o mesmo princípio de ninguém poderá, né, lucrar ou se beneficiar da própria torpeza. Então, a gente poderia pensar no direito brasileiro, na aplicação, nesse julgamento, né, o que a gente decidiria se a gente fosse juiz, ou até como advogados, o que exatamente mais se aplica ao que o direito é, considerando que ela de fato matou os pais, ela foi condenada por isso, né? A gente olha e pensa, puta, moralmente errado isso, mas ser moralmente errado não faz diferença, né? A gente consegue olhar, e isso o Dworkin olha e fala que os juízes conseguem discernir quando eles estão querendo dizer eu gostaria que a lei fosse diferente, mas ela não é. Aqui nesse caso poderia ser, eu gostaria que o Código Civil tivesse esse artigo, que hoje de fato tem, né? Mas ele não tem. Então, o que decidir nesse caso? Porque se a gente concede a herança para ela, a gente sabe o dano que a gente está, né? Pessoas podem simplesmente matar e ficar com a herança das pessoas que elas mataram. E o interessante desse caso é que não existia uma lei própria para isso, e mesmo assim, com base nessa ideia de um princípio geral do direito, eles negaram a herança ao Elmer. O segundo caso é aquele do peixe, né, do peixe, que tem aquele Endangered Species Act, né, que foi uma lei que ela existe até hoje, né? Eu não sei se vocês já assistiram aquele documentário do Tiger King, muito bom, aliás, eu adoro o documentário, né? Calma. Mas é muito interessante porque fala de novo dessa lei, essa lei existe até hoje, e é uma lei que protege espécies com risco de extinção, né? Com risco de entrar em extinção. Elas não estão em extinção ainda, mas enfim. Aí a ideia desse caso aqui é que começou com um problema, porque em 73 essa lei passou. E em 73 estava terminando, eles estão terminando de construir, eu não sei se o nome é represa, o que a gente pode chamar, mas eles estavam terminando de construir essa represa, né, TVA Dam, eles chamam ali. E o que acontece nesse caso é que ambientalistas, na verdade é bem controvertido esse caso, porque não é necessariamente uma questão de ser pelo meio ambiente, né? O Dworkin fala ali que, na verdade, não é exatamente por questões biológicas ou importância ecológica. Eu lembro que ele menciona isso, que é... Deixa eu ver. É porque aqueles projetos, né, dessa represa estavam alterando a geografia da área e convertendo free flowing, não sei, enfim, estava ficando feia a coisa só para aumentar o poder. No caso, né, Bárbara, é a lei da proteção ambiental, né? Isso, mas no caso... Ele não queria ter o respeito, entendeu? Na questão social, entendeu? No caso, ele não tinha... a pessoa, o Dove, ele ressalta que ele demonstra uma teoria, né, divergência da adotada pelo dono, entendeu? Que pretendia a observância do significado contextual, que conclui que, no caso, ocorre efetivamente uma divergência sobre o fato da história, entendeu? Que era... É como a gente vê muito, assim, as barragens, né, de empresas, entendeu? Que não tem o respeito, né, pelo social, pela comunidade, pela população. Enfim, daí foi com base nessa lei que eles acharam uma desculpa, entre aspas, para então vamos resguardar um peixe que de fato pode entrar em risco de extinção em função dessa barragem. E eles, né, vão até a Suprema Corte porque existe um problema, porque o Congresso passou essa lei e todo mundo estava discutindo o que
exatamente essa lei queria dizer se ela protegia de fato o peixe de uma represa que já estava finalizada, né? Ela já estava tipo muito perto de ser finalizada, então a gente teria que destruir ela, gastando tipo muito dinheiro público em vão, porque foi um investimento muito, né, na casa dos milhões de dólares, só para salvar esse peixe que na verdade ele não faz diferença, na verdade aqui nas palavras, né, deles, não fazia diferença nenhuma ecologicamente, nem para cadeia alimentar, etc. Enfim. Aí as divergências que os juízes tiveram, e daí eu acho que isso também é importante, independentemente do tipo de divergência que eles estão tendo, o Dworkin sustenta que é um desacordo a respeito dos fundamentos do direito, né, do que fazem proposições de direito serem verdadeiras ou falsas. Então, ele vai citar aqui as maneiras pelas quais eles discordam, e no fundo o que ele está querendo dizer é que eles estão discordando, né, dos fundamentos do direito. O segundo caso é a mesma coisa, né? É se uma mãe tem direito à compensação em função de um acidente de um marido, eu acho que a filha, ter morrido num acidente e ela ter visto eles depois no hospital, né? Ela não viu a cena do crime. Então a ideia aqui é que a lei assim é bem clara que estipula a compensação quando a pessoa tiver visto, né, o estado da pessoa na cena do crime. Só que esse caso aqui é diferente. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Estão me ouvindo? Tá, beleza. Mas esse caso aqui é diferente porque ela não estava na cena do crime, então a grande questão era se ela tinha direito à compensação também. Tá? Então, esse é outro caso. Eles também vão discutir o que será que a lei requer nesse caso, considerando que existe uma diferença, e essa diferença não seria empírica, né, uma diferença, na verdade, sobre os fundamentos do direito de novo. E o último, que seria o caso que eu ia falar, é o caso Brown. E é interessante esse caso, porque, na verdade, ele foi levado à Suprema Corte, sendo que já tinha sido discutido esse mesmo tipo de questão anteriormente pela Suprema Corte. Né? Os Estados Unidos tinham uma Constituição que, após a Guerra Civil, todos os problemas raciais que eles ainda passam, mas passavam mais ainda antigamente, foram tentativas de superação desse problema a partir de algumas cláusulas constitucionais, né, emendas que eles adicionaram. E uma delas foi a de que não será negada igual proteção entre todas as pessoas, né, independentemente de raça e etc. Eu não lembro mais ou menos os termos daquela emenda, mas em geral vamos supor que é isso, tá? Isso acho que é suficiente para a gente lembrar. O interessante é que esse incidente foi em 1954, né, onde as escolas eram segregadas, pessoas brancas andavam no ônibus, as pessoas negras andavam em outros ônibus. Então era tudo assim, existiam as mesmas estruturas, mas eram em locais diferentes porque as pessoas eram separadas. Aí eles argumentavam, né, porque tinha já um outro caso em 1896 chamado Plessy, né, o caso Plessy versus Ferguson, onde eles trataram justamente disso, tipo, já tinha uma decisão, claro que mais antiga, sobre o fato de que para eles a segregação não é ilegal por si mesma, né? E a segregação não quer dizer que é negar a igualdade, já que o Estado está providenciando os mesmos locais e oportunidades para as pessoas. Então, a segregação sozinha não é legal, ela seria legal se o Estado não providenciasse as mesmas estruturas para as pessoas negras. Então, tipo, e daí depois muita gente discutia, dizia, não, mas de fato é uma cláusula que a segregação em si, ela é imoral, as pessoas diziam, mas a gente sabe que ela não é inconstitucional. Então, de novo, o Durkheim está querendo mostrar para a gente que não é uma discordância de moralidade política, né, nem... Porque eles conseguem entender, tipo, a gente está querendo falar de direito aqui. A gente sabe que é moralmente errado, mas a gente está falando de direito, e em termos de direito não é inconstitucional. Então, isso é uma coisa interessante que o Durkheim já coloca para a gente, tipo, eles não estão discordando em moralidade. Para o Durkheim, tratava-se de argumentos sobre os fundamentos reais do direito constitucional e não de moralidade ou reforma política. Então, resumo. Aí, ele entra no que ele chama de teoria semântica do direito. E é aqui que começa a ficar complicado para a gente, tá? E para o Durkheim. Mas, enfim, vamos tentar recapitular os argumentos dele, né? Primeiro, ele vai tratar de novo do que as gurias, na semana passada, a Julia e a Thalita já falaram sobre a tese do mero fato, simples fato, não sei. Que eu acho que é a antiga tese do pedigree, que eles chamavam de pedigree.
Mas, basicamente, ele entende que essa tese defende que o direito apoia-se apenas em questões de mero fato histórico. A única divergência sensata sobre o direito é a divergência empírica sobre o que as instituições juridicamente decidiram no passado. Então, os casos concretos citados mostram que existem desacordos teóricos, então, na verdade, a tese do simples fato não explica os desacordos teóricos, ela é mentira, basicamente. Então, ele menciona que essas teorias semânticas, elas se apoiam na tese do simples fato, e elas estão erradas justamente por isso, né? E pelas consequências que elas tiram disso. Então, elas sustentam que, na verdade, esses desacordos históricos, eles não existem, pelo menos para o Dworkin, tá? Isso é o que o Dworkin diz. Então, ele diz que essas teorias semânticas, na verdade, sustentam que esses casos de desacordos teóricos estariam fundados numa ilusão, né? A divergência teórica sobre os fundamentos do direito deve ser um pretexto, porque o próprio significado da palavra direito faz o direito depender de certos critérios específicos. Então, a ideia é que, para ele, essas teorias, elas pressupõem que os advogados, juízes, todo mundo concorda sobre os fundamentos do direito, e que, na verdade, o resto é só uma tentativa de colocar no direito uma proposta de reforma política, uma proposta de reforma legislativa. O que eles queriam é mudar a lei, como eles falam sobre isso. Então, depois ele começa a ser um pouquinho duro, assim, ele começa a mencionar que os filósofos da linguagem é que, assim, eu vou começar a ler, porque eu quero prestar bastante atenção nesses argumentos, eu não queria cortar eles. Mas, basicamente, o Dworkin fala que quando os filósofos da linguagem desenvolveram teorias mais sofisticadas do significado, né, primeiro ele menciona que o John Austin estava querendo falar sobre o significado do direito, e depois ele fala que quando os filósofos desenvolveram as teorias mais sofisticadas do significado, os filósofos do direito tornaram-se mais cuidadosos em suas definições e passaram a afirmar que estavam descrevendo o uso de conceitos jurídicos. Então, tipo, a gente já sabe quem ele está tentando atacar, né? A gente já estudou. Então, ele começa a falar que o que queriam dizer, né, em nosso vocabulário, que as circunstâncias nas quais as proposições jurídicas são consideradas como verdadeiras ou falsas por todos os juristas competentes. É uma ideia de uso das palavras. E esse uso das palavras aqui é da onde decorre o fato de que proposições do direito podem ser não está disponível em lista chamadem. Podem ser verdadeiras ou falsas, basicamente. Mas bom dia. Eu parei o raciocínio. Bom dia, desculpa. Aqui depois ele pula para o positivismo jurídico. E como é que a gente mais discutiu, acho que a gente pode prestar mais atenção, tá? Mas, para mim, ele sei lá, ele perde o ponto em todas as críticas que ele vai fazer nesse capítulo. Não necessariamente perde o ponto porque são boas as críticas, mas o jeito que ele fala sobre elas, sei lá, enfim, depois eu explico para vocês por que eu não gosto. Mas, enfim, ele diz que as teorias semânticas mais influentes, por exemplo, né, o positivismo jurídico, sustenta que os critérios comuns levam à verdade das proposições jurídicas a depender de certos eventos históricos específicos, foi o que a gente falou agora há pouco, né? Aí que eu vou ter que ler um trechão, e eu acho que tá depois da página 40, se vocês quiserem me acompanhar. Um pouquinho depois é um parágrafo que começa com John Austin, blá blá blá, tá? Ele fala assim. Desculpa, só para saber, página 40 do original ou da tradução? Da tradução. Ah, tá. Obrigado. Deixa eu só pegar. Eu lembro que é mais pra frente da página 40, vou pegar aqui. Cadê? 42. Cadê? John Austin, tá na página 41 lá embaixo, tá? Ele fala assim. John Austin, advogado e acadêmico inglês do século XIX, dizia que uma proposição jurídica é verdadeira no interior de uma determinada sociedade política desde que transmita corretamente o comando precedente de alguma pessoa ou grupo que ocupa uma posição soberana da sociedade. Austin definiu o soberano como uma pessoa ou grupo cujas ordens costumam ser obedecidas e que não tem o costume de obedecer a ninguém. Essa teoria foi objeto de um caloroso debate que muitas vezes teve matizes escolásticos. Os filósofos do direito discutiam se certas proposições jurídicas, obviamente verdadeiras, proposições sobre o número de assinaturas necessárias para tornar o tratamento legalmente válido, por exemplo, né, podiam de fato ser consideradas verdadeiras em virtude da ordem de alguém, que na verdade é um comando de alguém, né?
Também discutiam se algum grupo poderia ser considerado soberano numa democracia como a dos Estados Unidos, onde o povo, em sua totalidade, tem o poder de alterar radicalmente a forma de governo e mandar a Constituição. Ainda que a teoria de Austin se mostrasse deficiente em várias questões de detalhe, o que resultou em uma sugestão de muitas emendas e aperfeiçoamentos, e aqui é interessante, né? Sua ideia central de que o direito é uma questão de decisões históricas tomadas por aqueles que detêm o poder político, nunca perdeu totalmente sua força sobre a doutrina. E aí, agora, ele vai falar sobre o conceito de direito. E é interessante porque a gente já leu, então a gente consegue ver mais ou menos se está certo ou errado. A mais importante e fundamental reformulação dessa ideia encontra-se no livro O Conceito de Direito, né, de Hart, publicado em 1961. Hart refutava a opinião de Austin de que a autoridade jurídica era um fato puramente físico de comando e obediência habituais. Afirmava que os verdadeiros fundamentos do direito encontravam-se na aceitação por parte da comunidade como um todo de uma regra mestra fundamental, que ele chamou de regra de reconhecimento, que atribui a pessoas ou grupos específicos a autoridade de criar leis. As proposições jurídicas não são verdadeiras, né, para ele, apenas, para o Hart, não são verdadeiras apenas em virtude da autoridade de pessoas que costumam ser obedecidas, mas fundamentalmente em virtude de convenções sociais que representam a aceitação pela comunidade de um sistema de regras que outorga a tais indivíduos ou grupos o poder de criar leis válidas. Ora, Austin, a proposição de que o limite máximo de velocidade na Califórnia é 90 km é verdadeira apenas porque os legisladores que promulgaram tal lei estavam então no poder. Para Hart, é verdadeira porque o povo da Califórnia aceitou e continua aceitando o sistema de autoridade usado nas constituições estaduais e nacionais. Aí ele dá outro exemplo, e eu vou pular lá para baixo. A teoria de Hart, como a de Austin, gerou um grande número de debates entre aqueles que foram atraídos por sua ideia básica. Aí ele pergunta, em que consiste a aceitação de uma regra de reconhecimento? E aqui começa a ficar, assim, extremamente bizarro, tá? Mas, enfim, ele fala assim, muitos oficiais da Alemanha nazista obedeciam às ordens de Hitler como se fossem leis, mas só o faziam por medo. Tipo, primeiro que a gente tem que acreditar de fato que o Dworkin acha que ele tá falando é verdade. Ok, eu dou esse ponto para ele. Vamos supor que seja assim. Se for assim, então a diferença... desculpa, eu pulei uma parte. Isso significa que aceitavam uma regra de reconhecimento que autorizava criar leis? Ponto de pergunta, né? Ele pergunta que se as pessoas fazem isso por medo, significa que eles aceitavam uma regra de reconhecimento. Aí ele fala, se for assim, então a diferença entre a teoria de Hart e a de Austin torna-se ilusória. Porque então não haveria diferença entre um grupo de pessoas que aceita uma regra de reconhecimento e outro que, por medo, simplesmente adota um modelo forçado de obediência. Tá, então ele fala isso. Aí ele começa. Se não for assim, se a aceitação exige algo além da mera obediência, então parece possível afirmar que não havia direito na Alemanha nazista, que nenhuma proposição jurídica era verdadeira lá, né, lá ou em muitos outros lugares nos quais a maioria das pessoas afirma a existência de um direito, ainda que mal ou impopular. E assim a teoria de Hart não seria capaz de aprender o modo como todos os advogados usam a palavra direito. É bizarro. Todo esse parágrafo, para mim, é muito bizarro, porque eu lembro que quando o pessoal estava começando a escrever sobre regra de reconhecimento, aqui no grupo, em outros lugares, eu lembro que a gente conversou e tentou fazer com que as pessoas escrevessem um pouquinho mais sobre ela, para tentar explicar melhor ela, porque o Hart também não faz a melhor ideia de regra de reconhecimento possível, né? A gente sempre fica, nossa, tá devendo. Só que o Dworkin vai lá e faz isso em menos de 2 linhas. Ele define a regra de reconhecimento em 2 linhas. Inclusive, ele define, pelo menos no meu entendimento, de que a regra de reconhecimento, ela sempre comporta exatamente o conteúdo do direito. Para o Dworkin parece que ele faz isso. E, enfim, eu vou seguir até o final e depois eu critico, acho que é mais fácil, tá? Porque ele também vai criticar outras teorias e depois a gente pode voltar nessa. Tá? Mas, enfim. Aí ele fala, né, que os especialistas refletiram sobre esses outros aspectos da teoria de Hart. Porém, uma vez mais, sua ideia é fundamental, de que a verdade das proposições jurídicas depende essencialmente de padrões convencionais de reconhecimento do direito, conquistou um amplo assentimento. Né? As teorias positivistas ainda discutem esses termos para o Dworkin. Aí, ele também vai falar da teoria do direito natural como uma teoria semântica. Ele toma, e ele fala, né, ele é explícito quanto a isso, ele fala, se tomássemos tal teoria como uma teoria semântica, 2 pontos. Então, ele faz essa ressalva, né, de que ele tá dizendo que se a gente tomasse desse jeito, então tal coisa. Só que ele fala, né, que existem 2 visões que ele atribui à teoria do direito natural, que é uma versão forte e uma mais fraca.
A primeira é de que o direito e a justiça são idênticos, de tal modo que nenhuma proposição jurídica injusta possa ser verdadeira. E ele fala que essa visão é meio tola, porque os advogados e os juízes, eles não falam nesses termos. Enfim, a versão fraca. A moral é, às vezes, relevante para a verdade das proposições jurídicas, quando uma lei permite diferentes interpretações, como no caso Elmer, que foi o caso que a Denise nos contou, ou quando os precedentes são inconclusivos, como no caso da senhora McLuhan, que é aquele da compensação. A interpretação que foi moralmente superior será a afirmação mais exata do direito. Eu gosto dessa parte que ele faz, porque ele já mostra como ele não está comprometido com a versão do direito natural, porque muita gente atribui, né, a ele essa versão, e ele não, né, não necessariamente concorda com ela. Já quanto às teorias realistas, que ele também toma como semânticas, ele fala de duas versões também. Mas, basicamente, em geral, né, o exato significado para a teoria realista de uma proposição jurídica depende do contexto. Né? Se um advogado afirma a um cliente que o direito permite que os assassinos herdem, deve-se entender que ele está pregando que isso é o que os juízes vão decidir quando o caso for levado ao tribunal. Então, se um juiz faz tal afirmação ao emitir seu voto, que é um contexto diferente, ele está apresentando um outro tipo de hipótese prenunciativa sobre o mais provável curso a ser seguido pelo direito na esfera geral de sua decisão. Isso é o que ele fala que as teorias realistas sustentam. E daí ele fala que alguns são bastante céticos com relação ao direito, no sentido de falar que o direito não existe, né, que resulta apenas daquilo que o juiz tomou no café da manhã. Então, eles falam que nada existe que se possa chamar de direito, a não ser diferentes tipos de previsões. E daí ele fala que, na verdade, mesmo enquanto teoria semântica, o realismo é extremamente implausível. Né? É raramente contraditório e até comum que advogados prevejam que os juízes cometerão um erro a propósito do direito ou que os juízes manifestam seu ponto de vista sobre o direito para acrescentar que esperam que ele venha a ser modificado. Então, ele fala isso com vistas à prática até, né, para deixar mais clara a ideia dele. Aí, ele quer, na verdade, focar como ele já meio que oferece uma objeção à teoria do direito natural e nas duas versões, e também dos realistas, ele foca no positivismo que parece ser que adota mais proeminentemente, além de ser a mais aceita, mas adota mais proeminentemente a visão do simples fato. Então ele bota, né, como os positivistas geralmente respondem à ideia de desacordos históricos. Então, primeiro que uma premissa para os positivistas, segundo Dworkin, é de que esses desacordos teóricos são debates disfarçados sobre qual deveria ser a natureza do direito. Né? As pessoas discutem nesses termos porque, na verdade, elas queriam alterar o direito. Aí o Dworkin fala, né, mas porque isso não pode ser verdade, né? Por que advogados e juízes deveriam simular uma divergência teórica em casos como esse? Ele fala isso, que tipo, o positivismo não estaria sugerindo que os advogados e que os juízes e que todos os juristas envolvidos na prática jurídica eles estão fingindo. Aí tem uma resposta e outra resposta do positivismo, segundo Dworkin, né? A primeira é que os juízes fingem divergir sobre a natureza do direito porque o público acredita que o direito sempre existe e os juízes devem sempre segui-lo. Tá? Então, na verdade, é como se existe uma conspiração sistêmica para esconder essa verdade das pessoas. E daí o Dworkin fala, né? Se algo que já faz parte da nossa cultura jurídica, por que esconder? Ele basicamente fala isso. Fala algumas perguntas a mais. Na segunda resposta, ele fala, né, os advogados e juízes pensavam estar divergindo sobre o direito, mas argumenta que por uma razão tanto diversa, essa autodescrição não deve ser tomada ao pé da letra. Esse novo argumento dos positivistas enfatiza a importância de se estabelecer uma distinção entre os usos padrão e os usos intrínsecos da palavra direito e os usos limítrofes e nebulosos dessa mesma palavra. Esse argumento ele pretende que todos os advogados e juízes seguem aquilo que é basicamente a mesma regra para o uso da palavra direito, e que, portanto, todos concordam com o limite da velocidade oficial na Califórnia e o índice básico de tributação na Grã-Bretanha. Mas, como as regras para o uso de palavras não são precisas e exatas, elas permitem a existência de casos nebulosos ou limítrofes nos quais as pessoas falam de maneira um tanto diferente entre si. Assim, juristas podem usar a palavra direito de modo diferente nos casos excepcionais, em que alguns, mas nem todos os fundamentos especificados pela regra principal são respeitados. Então, é por isso que, para esse argumento, ser explicado porque eles escolhem casos difíceis como esse que ele exemplificou. Então, cada um que está discutindo utiliza uma versão ligeiramente diferente da regra principal e as diferenças tornam-se manifestas nesses casos específicos. Aí, o Dworkin
oferece uma objeção, que essa é a versão que ele acha que é mais forte, ou mais legal de discutir, pelo menos, né? E ele oferece uma objeção no sentido de que se o direito é realmente como casa, né, uma ideia de um conceito que basta a concordância das pessoas a respeito dele, por que advogados deveriam discutir por tanto tempo se o direito realmente dá ao ministro anterior o poder de interromper uma barragem quase pronta para salvar um peixinho, ou se a lei proíbe a segregação racial nas escolas? Então, basicamente, ele estava oferecendo uma objeção no sentido de que por que então todo mundo não senta, né, todo mundo num julgamento, e estabelece direito para mim é isso, 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 e outra pessoa fala, não, mas direito para mim é isso, 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 e no fim eles entram em algum tipo de acordo para poder discutir a questão jurídica através, né, a partir desse acordo, e pronto, acabou o desacordo. E, enfim, ele fala que, na verdade, Deixa eu ver, cadê essa parte? Ele fala de um exemplo da fotografia, se a fotografia é arte ou não. Ele bota duas pessoas discutindo, esse é acho que é um dos exemplos finais que ele coloca no livro não, nesse capítulo, em que duas pessoas discordam se fotografia é arte ou não. Uma fala que é uma forma que diz respeito, eu acho que tem aqui, eu acho que eu anotei, peraí, deixa eu pegar aqui. Assim, uma concepção bem fundada da natureza da arte mostra que a fotografia não pertence a seus domínios. As técnicas fotográficas são totalmente estranhas à finalidade da arte. Então, é basicamente uma pessoa falando isso, e daí vamos supor que outra pessoa esteja falando exatamente o contrário. Tá? Que não fala sobre... Não tem nada de essencialmente artístico na fotografia. Então, ele fala que é um grande erro descrever a discussão como um debate sobre onde traçar uma linha divisória, porque, na verdade, a discussão diz respeito ao que a arte devidamente compreendida de fato é. É o que ele fala que acontece nos acordos teóricos. Não é sobre o significado da palavra direito, né, senão eles seriam facilmente resolvidos, mas sim sobre, né, o que o direito devidamente compreendido de fato é. Aí eles terminam esse capítulo falando que o argumento... Deixa eu ver. Enfim, eu vou ler, porque senão eu vou me perder aqui. A lógica que preside essa devastação, né, essa confusão de pensamento, é aquela que descrevi há pouco. O argumento de que, a menos que os advogados e juízes compartilhem critérios factuais sobre os fundamentos do direito, não poderá haver nenhuma ideia ou debate significativo sobre o que é o direito. E daí ele quer confrontar esse argumento, porque ele diz que, assim, na verdade, não é bem assim. Não tem a ver com concordar sobre o que a palavra direito significa. E porque o direito é um conceito interpretativo. Ele usa isso como base para a teoria do direito dele, porque ele fala que o direito como integridade, na verdade, a ideia de tomar o direito como conceito interpretativo é a única que consegue explicar a ideia de desacordos históricos. O positivismo não consegue. Né? A todas as teorias também não conseguem. Nem a do direito natural, nem os realistas, enfim. Eu acho que é basicamente isso. Eu apresentei super corrido, porque eu não estava cotada para apresentar hoje. Então, eu não preparei nada. E ficou horrível. Mas, se vocês leram bem esse capítulo, o meu primeiro problema com ele é que o Dworkin entende que quando a gente está falando da... Ele até fala isso, né? Que para ele a ideia... Tem uma nota de rodapé, inclusive, sobre isso. Na original, eu lembro que é a nota de rodapé número 29, onde ele, antes dele falar do positivismo jurídico, tem uma nota de rodapé, e ele fala que, para ele, a ideia de ter mudado para significado do direito, para uso da palavra direito, é só uma reformulação que não alterou o tipo de análise que esses positivistas, ou filósofos em geral, referiam estar fazendo. Para ele não mudou nada, e quando as pessoas ainda estão falando sobre usos do direito, elas ainda estão falando sobre o que significa a palavra direito. Né? É mais ou menos isso. Isso é um problema para o que eu entendo que o Dworkin entende de errado. Né? Porque a regra de reconhecimento mesmo, ela não estabelece... Quando a gente, por exemplo, consegue olhar para o Brasil e ver as pessoas se coordenando com a regra de reconhecimento, porque a gente sabe que existe direito aqui e tudo mais, né? Existe pelo menos uma coordenação mais hierarquizada, talvez, né? De que as pessoas concordam com, ou se conformam com a regra de reconhecimento, ou obedecem à regra de reconhecimento. Elas não necessariamente sabem dizer qual é o conteúdo dessa regra de reconhecimento, elas não sabem descrever exatamente
o que ela só... Né? É complicado isso porque o Hart também não definiu tão bem assim a regra de reconhecimento. Mas a ideia para o Dworkin é basicamente que a própria ideia de regra de reconhecimento não faz sentido, né? Que, enfim, as pessoas elas têm desacordos teóricos e o positivismo não consegue explicar desacordos teóricos. Isso foi, assim, só para tentar deixar um pouco mais contemporânea a discussão, existem várias respostas, tá? O Hart também deu uma resposta a isso. A gente não vai tratar exatamente dela agora, porque a gente vai lendo o pós-escrito de conceitos de direito, né? Mas existe uma resposta do Hart, existe uma resposta de outros positivistas, existe até uma resposta né, no sentido de, tá, e daí que o positivismo não explica isso, né? Tipo, mesmo se é o caso que não explica, qual é a diferença, né? Que o Dworkin quer ganhar com isso? Então, basicamente, assim, é complicado entender. Para mim, é complicado entender esse argumento do Dworkin. Eu queria ouvir de vocês como vocês entendem ele e se vocês acham que ele faz sentido com o que vocês já leram sobre o positivismo jurídico, por exemplo. Aqui eu estou focando no positivismo jurídico porque é o que ele também focou, né? É uma teoria que sustenta mais fortemente a versão do simples fato, né? E, primeiro, também entender se a versão do simples fato é, de fato, defendida pelo positivismo jurídico nos termos que o Dworkin entende que ela é defendida. Tem outro problema, né? Se sim, a gente pode ir adiante, e se não, ou se parcialmente, a gente pode dar meio que retroceder um pouquinho. Aí eu coloco abertas discussões aí para vocês. A gente recomenda alguns textos também, mas eles são, assim, eu li um só, o outro João leu. Mas eu acho que agora não cabe discutir das outras respostas, porque senão vai confundir mais ainda. Acho que o importante no momento é entender por que o Dworkin acreditava que o positivismo não consegue explicar os desacordos históricos. E daí eu acho que a gente... Não sei. É chata essa parte, né? E o problema é que a gente vai ficar nela por muito tempo. Quem não gosta, assim, é triste, porque boa parte desse livro vai ficar nisso, né? Enfim, pessoal, por favor, se alguém quiser... E se ninguém quiser falar também, tudo bem. Ô, João. Por favor, João. O João vai falar? Fala, Jonathan. Não, eu só ia sugerir para a gente, talvez, não sei, claro, se alguém quiser falar sobre algum outro tema, mas a gente ir voltando assim na ordem dos temas retratados, porque esse capítulo ele tem bastante coisa interessante, eu acho que para comentar, mas eu queria só retomar um ponto que eu acho bem interessante sobre, lá no início, quando ele está falando do caso Elmer, que eu acho que lá o Dworkin, ele sugere muita coisa bem interessante para a teoria dele, e ele vai abrindo essas sugestões, vai desenvolvendo ao longo do livro. Mas, voltando ao caso Elmer, eu acho muito interessante como ele coloca que é um caso que parece que ele está sendo disputado a partir daquela dicotomia entre descobrir e criar o direito, ou nos termos que ele usa, a partir dessas noções de ou de reparo do direito a partir da moralidade ou da política, ou de fidelidade ao direito, né? Seria, nesse sentido, um caso de, se a gente adotasse essas premissas, seria um caso de conclusão repugnante, né? A gente sabe os fatos, o direito também é aplicável, parece óbvio, mas dele se segue uma conclusão repugnante que a gente está relutante em aceitar, né? E justamente o que eu acho interessante é como ele vai reiteradamente falar, não, isso é uma leitura superficial dos casos, e que até a compreensão de juristas a partir dessas noções-chave captura mal a essência desse debate, né? Ele é antes um debate sobre a própria natureza do direito, ou mais especificamente, sobre como a gente determina a real lei, o real estatuto, a real disposição constitucional por trás desse caso. Isso leva a uma distinção muito interessante que o Dworkin traz, que, bom, ele vai insistir que, de um lado, toda aquela coisa que quem leu já está sabendo,
mas que o juiz Gray, no caso Elmer, ele vai insistir numa teoria da interpretação do significado literal do texto, né? Um textualista, basicamente, e o outro vai sustentar uma teoria originalista da intenção do legislador. Né? Mas o Dworkin ele vai colocar que não era realmente sobre se juízes deveriam seguir ou não o direito, era um caso de determinar o que era o verdadeiro estatuto. E com isso, estatuto eu estou usando aqui no sentido, tipo, sei lá, no sentido de estatuto do desarmamento, um estatuto não no sentido de status, assim, só para fazer a distinção. O que ele quer dizer com essa ideia do o que constitui o verdadeiro estatuto do direito? Aqui, ele quer diferenciar basicamente um estatuto como uma entidade. Eu acho que até uma distinção que faz muito sentido, assim, num sentido mais técnico, filosófico, faz uma diferença metafísica importante entre o que é, vamos dizer, uma entidade física, uma pilha de papel com letras escritas, que é um sentido que a gente pode usar para estatuto, de um estatuto real, vamos dizer, o estatuto como direito, as disposições válidas contidas naquele bloco físico de papel. Vamos dizer, é razoavelmente óbvio, mas, por exemplo, se eu queimo a Constituição aqui, ou se, por exemplo, todas as constituições do mundo, os livros das constituições somem do mundo, a Constituição, como disposições constitucionais válidas, como um conjunto delas, ainda existe, né? Ele até traz eu não vou saber dizer agora a página, mas está lá na seção sobre o caso Riggs, ou o caso do Elmer, né? Da distinção, o exemplo que ele traz com base naquele poema do Yeats, o Sailing to Byzantium, né? Em que, vamos dizer, em que a gente pode entender a disputa entre diferentes críticos literários sobre qual o verdadeiro significado do poema Sailing to Byzantium não pode ser reduzido a uma disputa sobre vamos dizer, os estados mentais do Yeats quando ele escreveu esse poema ou qualquer coisa desse tipo, né? E isso, no fundo, vai levar para mim, pelo menos, assim que eu entendo, a uma noção bem importante na teoria do Dworkin, que é o caso, por exemplo, se a gente pega, retomando ao caso Riggs propriamente dito, esse era um caso em que, e o Dworkin ressalta isso muito bem, o direito era bem conhecido, né? O direito aplicável, as disposições se não me engano, do Estatuto dos Testamentos de Nova York, eles eram bem conhecidos, os fatos eram bem conhecidos, e mais que isso, vamos dizer, o texto, ele era extremamente claro, não era um caso de vagueza, ou um caso de indeterminação, um caso de ambiguidade. A gente não está falando aqui de um caso de obscuridades do texto. O que a gente está falando aqui é uma disputa sobre diferentes teorias da interpretação de como determinar o verdadeiro direito por trás do texto de uma norma, né? Vamos dizer assim. E isso não é uma teoria. A disputa sobre qual é a teoria mais adequada não é uma disputa só para a gente excepcional, para casos onde, justamente, casos limítrofes, mas sobre todos os casos. Isso eu acho um ponto bem interessante, porque para ele, esses desacordos teóricos, eles ocorrem não só em casos, justamente casos, me fugiu o termo, desculpa, casos limítrofes do direito, mas em casos centrais, casos pivotais dele, é uma característica pervasiva, uma característica abrangente que pipoca por todo o direito, né, para ficar nesse termo. Mas, agora que desculpa, eu não tinha visto que a Bárbara tinha levantado a mão. Não, mas eu ia te perguntar porque tu falou uma coisa que me lembrou uma dúvida que eu tenho. Se o Dworkin, ele realmente está convicto de que é impossível que juízes criem lei, eventualmente. Porque tem vezes que ele está sempre dizendo, não, eles estão sempre tentando descobrir o que o direito é e tipo, tá. não descobrir nesse sentido, descobrir que ele também
rechaça, assim, porque ele rechaça essa dicotomia, né? Mas, ao mesmo tempo, parece que eles... Porque ele sempre fala que os juízes estão falando de leis pré-existentes. Eles sempre estão falando sobre leis pré-existentes e eles sempre estão usando leis pré-existentes para tomar decisões. E a dúvida que eu tenho é essa, né? Eu acho que não. Eu acho que essa seria uma interpretação meio forte do Dworkin. Não sei até o que vocês acham. Porque eu acho que o Dworkin ele não está querendo ser tão categórico nesse ponto. Eu acho que ele não negaria, por exemplo, vamos dizer, uma tese mais moderada dos realistas, que muitas vezes juízes estão usando determinada argumentação, tese jurídica como mero pretexto para decidir como eles já escolheram que eles iriam decidir, né? Mas que isso não captura bem a paisagem geral sobre como que juízes normalmente decidem, né? Eles não é um mero jogo de cinismo entre advogados e juízes e cidadãos e juristas no geral, né? Normalmente muito pelo contrário, o direito normalmente ele é marcado por uma argumentação que não envolve, isso retoma lá para aquele ponto do final, sobre a rejeição dele, das duas explicações que o positivismo vai dar, né, para a existência de desacordos teóricos, é que não é um jogo de pessoas insinceras, nem é um jogo de pessoas... Eu não lembro a tradução que ele dá, mas os juízes e os juristas não são simpletons, né, sobre o direito. Eles não são, vamos dizer, não são pessoas ingênuas que estão simplesmente, sistematicamente equivocadas sobre o direito o tempo inteiro, né? É muito mais o fato de que o direito é uma prática argumentativa, né, marcada por esses próprios desacordos sobre o que constituiria o próprio direito, como qual é a teoria que determina os nossos, vamos dizer, que determina quais são os nossos direitos e deveres, qual é a teoria que determina corretamente quais são os fundamentos das proposições jurídicas que a gente usa, né? Eu de novo. Não, é porque daí a gente pode voltar também naquele ponto que tu falou sobre o fato de que ele toma o positivismo e acho que quase todas as teorias do direito como se todos estivessem preocupadas em saber o que torna proposições jurídicas verdadeiras ou falsas, né? E eu não sei, é isso mesmo? Dá para dizer que o positivismo está preocupado com saber o que torna proposições jurídicas verdadeiras ou falsas? Como é que... Deixa eu só responder uma coisa, Vinícius, ele te perguntou se tu tinha o livro Interpretando Império Direito em PDF. Eu esqueci de responder ele, eu acho que eu conversei contigo, e tu não tem. Não, Né? felizmente Mas não. a gente até pensou em chamar o professor Salvo de Matos para ver se a gente descolava os capítulos. Eu estou relutando isso por um tempo, talvez perguntar primeiro para os autores ou algo assim, porque é uma coletânea, né? Então é complicado pedir para o professor só, já que ele está esgotado, pedir, manda aí para a gente. Né? Mas a gente, porque tem outros autores envolvidos, mas a gente vai dar um jeito nisso. A gente também acha que é um livro importante para ler. Enfim, voltando à discussão sobre... Pois é. Não, eu acho que essa é uma pergunta super importante que o Dworkin vai retomar em vários pontos, né? E que vários oponentes teóricos do Dworkin vão martelar que essa é uma diferença importante e que o positivismo ele não é uma teoria que quer responder justamente essa questão, né? Não necessariamente, pelo menos, vamos dizer, pelo menos teóricos positivistas podem estar interessados em responder, mas que o positivismo não é uma posição filosófica. O que eu acho que é uma objeção importante, que eu não lembro se é a que ele faz, mas é que eles acabam fazendo isso em função da teoria que eles desenvolvem. Eles acabam fornecendo a possibilidade de dizer quais são as proposições jurídicas verdadeiras ou falsas em função da teoria deles. Indiretamente. Eu acho que isso é se fosse uma objeção, seria uma objeção boa, mas não sei até que ponto também, sabe? Não, eu concordo. Eu não sei, eu acho esse um debate bem complicado, sinceramente. Eu acho que o meu primeiro instinto seria dizer que, justamente, a teoria do Dworkin está muito mais interessada
pelo menos assim, à primeira vista, em responder essa pergunta, né? O que torna as nossas proposições jurídicas que a gente usa diariamente e das maneiras mais diversas no nosso cotidiano, verdadeiras, quando elas são verdadeiras, enquanto que o positivismo jurídico, pelo menos na sua acepção mais, por exemplo, do positivismo do Hart, que a gente estudou, está interessado não em responder o que torna uma proposição jurídica verdadeira, quando ela é verdadeira, mas o que torna possível com que a gente possa dizer, o que torna possível com que a gente possa dizer que dentro dessa comunidade existe um sistema jurídico onde as pessoas fazem uso de proposições jurídicas e que essas proposições jurídicas são tornadas verdadeiras por uma convenção social, por exemplo. E aí acho que entra o ponto. É por ele falar que essas proposições jurídicas são tornadas verdadeiras pela existência de uma convenção, que existe esse óbvio diálogo entre os dois, né? Entre o Dworkin e, por exemplo, alguém como Hart. Mas eu não sei, eu acho que o debate entre teóricos como o Dworkin e teóricos como Hart tem que ser um debate com muito cuidado, vamos dizer, um exercício de tradução metodológica entre os dois, porque eu acho que existem claros pontos em que os dois estão falando de objetos diferentes, mas existe um claro sentido em que eles não estão só fazendo teorias incomunicáveis entre si, né? Eu lembro que quando a gente conversou sobre isso no ano passado, tipo, exatamente um ano atrás, provavelmente, a gente falou daquela metáfora do avião, ou algo assim. Eu não lembro dela agora. Eu lembro que acho que foi o Matheus, que já saiu do grupo, né, não tá mais podendo participar, ele comentou, eu tenho sim essa memória, eu vou ter que buscar ela em algum lugar da minha cabeça. Mas o que eu acho que é importante a gente frisar só por esse momento é que nem sempre a caracterização que o Dworkin faz, o positivismo nesse primeiro momento é boa, mas também tentar, o que eu acho que a gente poderia tentar fazer é deixar ela mais forte também, né, contra o positivismo jurídico. Acho que nos próximos a gente pode ir tentando fazer isso, né, mesmo que ele tome, eu acho que essa objeção, por exemplo, que eu mencionei, de que o positivismo não necessariamente se dispõe a fazer isso, mas ele o faz indiretamente, já é uma boa para, tipo, tentar botar os dois discutindo sobre a mesma coisa, sem ficar fazendo essa ressalva o tempo todo. O Éder, pode falar. Eu não pretendo me estender, mas é só para brevemente fazer um comentário assim, né, sobre a minha visão. Mas, de fato, eu tenho a impressão que, desde o início, realmente, né, pelo modo como o Dworkin se envolve no debate, ele realmente está preocupado com proposições jurídicas, e, na verdade, concretas, muitas vezes, né? Então, ele realmente está preocupado ali com o que o direito exige, permite, proíbe. E, assim, né, não querendo avançar, mas, por exemplo, lá na Justiça de Toga mesmo, quando ele vai falar sobre os estágios, né? Quando ele entra, por exemplo, no estágio doutrinário, sempre essa foi a preocupação do Dworkin, que é o estágio doutrinário. É isso, é o que o direito exige, permite ou proíbe. E eu não consigo visualizar essa preocupação, pelo menos não de modo direto, no positivismo jurídico, pelo menos não como uma pretensão, por exemplo, metodológica do Hart, as pretensões teóricas do positivismo em geral, em algumas situações, porque me parece que realmente é isso, é uma preocupação, como é possível a gente dizer que o sistema jurídico existe, quais são os traços distintivos do direito, é realmente uma análise conceitual. E aí eu não consigo achar que isso implica necessariamente um compromisso com uma faceta mais concreta, como é no caso do Dworkin. Então eu acho que, não sei, do modo como eu vejo, existe uma distinção de fato. Eu acho que a preocupação do Dworkin com as proposições jurídicas, concretamente, destoa das pretensões gerais do positivismo jurídico. Só que, de algum modo, ele quer tornar o positivismo jurídico como uma teoria que está igualmente preocupada com isso, tanto como ele. Aí, realmente, se ele leva para essa seara, né, aí eu acho que até que pode ser que ele leve vantagem, mas eu acho que ele está forçando assim, a teoria. Eu acho que ele leva ela mais longe do que as pretensões iniciais, enfim. Vou passar para a Denise primeiro, depois eu falo, tá? Eu entendi nesse capítulo do livro, né, que o positivismo jurídico, nas teorias semânticas, entendeu? O juiz ele segue basicamente o mesmo critério e uma linha de pensamento só. Aí, quando ele vai para a teoria do positivista, divergem.
entendeu? Se aquilo vai ser benéfico para uma pessoa ou para a sociedade. Aí, às vezes, a gente vê os casos de grande repercussão, entendeu? Se vai ser a condenação, entendeu? Vai ser benéfica para a pessoa, ou como é que vai repercutir à vista de todos, entendeu? No juiz, se ele segue as doutrinas. Foi o que eu entendi, entendeu? O que eu percebi. O que o Dworkin está querendo dizer é que o positivismo não explica essa discordância entre esses dois juízes que tu mencionou, por exemplo. E por isso o positivismo não seria uma teoria do direito adequada, né? Ou completa, ou boa. Né? Porque ela falha, e aí também é uma questão, né? Porque ela falha em perceber, e a ressalva que o João fez também, ela falha em perceber casos centrais não, pivotais, né, do direito, que o positivismo trata como meramente casos de borda. Nunca lembro como é que fala, mas enfim, casos... Limítrofes, né? Limítrofes, isso. Né? E, então, eu acho que é uma ênfase diferente. Eu acho que se a gente parte... E eu concordo, assim, com o Éder. O que eu tento fazer é lembrar que... E eu acho que eu até comentei com o João essa semana, que eu estou tentando ver o Dworkin com melhores olhos agora que eu lembrei que eu não li, por exemplo, o The Province of Jurisprudence Determined do John Austin. E eu estava ouvindo aquele podcast que eu recomendo para todo mundo, do 11 Supremos, com o André Coelho, e o André Coelho menciona como o Hart, quando foi fazer uma refutação da teoria do John Austin, ele não fez a refutação nos mesmos termos da teoria do John Austin. Ele ofereceu uma outra metodologia para refutar essa teoria e, tipo, deu certo, foi um sucesso, as pessoas gostam, só que é uma ressalva interessante de se fazer. Eu não quero mais condenar o Dworkin por ele estar fazendo a mesma coisa que o Hart fez e eu aplaudo, entendeu? Porque ele até menciona, né, que o John Austin está tentando fazer uma teoria empírica, né, falando sobre empírica não, sobre um empirismo, né, ele usa o empirismo e blá, 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 para falar sobre teoria do direito, enquanto que o Hart vai falar de teorias da linguagem, etc., e dar um foco para os usos do conceito de direito, não necessariamente da palavra, né, direito, não um uso de significado, mas do sentido do conceito de direito, que não é necessariamente os mesmos termos que o John Austin pretende fazer. Então, na verdade, se a gente fosse condenar o Dworkin pelo que ele está fazendo agora, que de fato é complicado, né, mas não sei, o podcast me ajudou bastante a ser mais caridosa com o Dworkin, agora que eu vi que, nossa, eu fui tão caridosa com o Hart, né, e eu deixei passar isso, porque eu realmente não tinha lido o original do Austin. Eu acho que a gente pode tentar dar um voto de confiança assim, para ele, de que tem um sentido em que eles conseguem discutir sobre a mesma coisa, apesar de serem utilizadas metodologias diferentes e às vezes finalidades diferentes, né, porque o Dworkin está tentando enfocar numa coisa e o Hart, de fato, noutra. Assim como o Austin também está tentando focar, né, num mesmo fenômeno, só que com diferentes lentes. E eu acho que tipo, ajuda um pouco a gente não ser tão pesado na hora de ler esse livro, apesar de a gente fazer as ressalvas que talvez sejam necessárias. Eu vou passar a palavra agora para o Rodrigo, daí, João, tu pode falar também. O problema do Dworkin é que ele tenta ver que Nossa, buguei todo. O problema do positivismo O problema do Dworkin é que ele tenta ver que o positivismo pretende resolver essas dúvidas teóricas entre juízes, essas dúvidas argumentativas, mas o positivismo não tenta, ele não se propõe. A proposta do Hart, tanto Hart, Kelsen, Auschwitz, nas teorias positivistas, é definir o direito como algo da sociedade, algo inerente, um fato social, não como os juízes vão julgar os casos. Pode falar, João. Ah, tá. Eu acho que eu vou... Primeiro, eu só queria retomar o ponto do Éder, que eu acho que essa distinção que... eu acho que a gente possivelmente vai retomar lá para frente, não sei nem quando, mas essa discussão que ele faz lá no Justiça de Toga ajuda bastante a esclarecer isso, né? De que realmente ele está muito mais interessado no estágio doutrinal, né, de uma teoria do direito, né? O que ele vai querer vai dizer é que ele vai insistir justamente nesse ponto de que a teoria do Hart também tem implicações para isso, né? Que toda teoria do direito tem implicações para isso. Mas eu queria... Eu vou ser um pouco mais caridoso com o Hart,
com o que ele fez com o Austin. E eu acho que... E por consequência com o Dworkin também, eu acho. Eu acho que a crítica, o que o Hart fez ao Austin pode ser contextualizado bem, eu acho que é algo até proveitoso e que ajuda a explicar também o que o Dworkin quer fazer ao criticar o Hart, que é essencialmente uma crítica... Ok, eles estão fazendo coisas diferentes, mas principalmente o fato dele estar fazendo uma crítica metodológica, né? Tem um ponto lá no conceito de direito, tá lá na página 80 do original, lá na seção sobre regras primárias e secundárias, que ele vai falar que o fracasso da teoria do Austin não era tanto um fracasso substantivo, de uma teoria substantiva do direito, mas era um fracasso porque a teoria dele, ele falava, falhava em se adequar aos fatos, né? Ele didn't fit the facts. Failed to fit the facts, é o que ele fala. E eu acho que o ponto aqui é justamente enfatizar que a teoria, vamos dizer, uma teoria como a do Austin pode estar inteiramente correta e ainda assim ser uma teoria inadequada, porque ela deixa de capturar um aspecto essencial do direito, né? E essencial no sentido, um aspecto importante, melhor dizendo, um aspecto... É como explicar, por exemplo, e esse é o ponto do Hart, e eu já vou retomar para o Dworkin, de explicar, por exemplo, o jogo de xadrez a partir da ideia de enunciados preditivos, sem explicar que as pessoas no xadrez são movidas pela ideia de regras, né, que dão razões para agir, que proíbem elas de se mover de certas formas e facultam os jogadores a se mover de determinada forma, né, mover as peças, no caso. E eu acho que esse é o ponto do Dworkin quando ele vai querer vai mover o argumento dos desacordos teóricos, principalmente contra o positivismo, né? Porque eu acho que o Dworkin ele concederia tranquilamente o fato de que realmente o positivismo ele nunca teve a pretensão de explicar a existência de desacordos teóricos, mas problema do positivismo, porque se esse é um aspecto central do direito, e é isso que ele quis, pelo menos teve a pretensão de demonstrar nessa segunda metade do capítulo 1, é que se o positivismo não tem uma explicação de desacordos teóricos, ela no pior dos casos, uma teoria falha, que tem uma problemática muito grande e que deve ser abandonada, ou então, no melhor dos casos, e se a gente concede que ele realmente o positivismo não pode, é incapaz de explicar desacordos teóricos, então é uma teoria incompleta. Esse até é um ponto interessante que a Bárbara tinha comentado bem por cima, que é sobre uma das respostas possíveis ao argumento dos desacordos teóricos, que é feita lá pelo Brian Leiter, num artigo muito bom dele. O Leiter, a gente pode falar de diversas críticas a ele, mas ele escreve muito claramente, isso eu acho muito bom. Ele vai falar, ele vai realmente morder essa bala disparada pelo Dworkin e vai falar, realmente, o positivismo, a gente pode conceder que o positivismo o positivismo jurídico não consegue explicar desacordos teóricos tão bem quanto a teoria do Dworkin consegue explicar. Acontece que os desacordos teóricos, para o Leiter, só para ressaltar, não é exatamente a minha opinião, os desacordos teóricos são o topo de uma pirâmide de fenômenos jurídicos. E a teoria do Dworkin inverte essa pirâmide e resolve explicar o direito inteiro a partir dessa ponta da pirâmide, enquanto que o positivismo quer explicar a base da pirâmide de fenômenos jurídicos. E que, portanto, a teoria do Dworkin procura focar num único ponto, deixa de explicar uma rede de acordos teóricos sobre o direito, que tornam a prática jurídica inteligível, e que são essa rede de desacordos massivos que ele vai falar, são muito mais bem explicados pelo positivismo e com uma teoria muito menos onerosa, que faz a gente se comprometer ontologicamente com muito menos coisa. Essa, pelo menos, seria a defesa uma das defesas do Leiter, né? Inclusive,
esse é um artigo que eu talvez recomendaria, principalmente para quem se sentiu convencido, ou talvez até para quem não se sentiu convencido, pelos dois argumentos do Dworkin, pelos quais ele vai rejeitar aquelas respostas que ele levanta, aquelas respostas possíveis ao desafio dos desacordos teóricos, o desafio da insinceridade e do erro, que ele vai rejeitar em praticamente um parágrafo. Ele vai dizer que elas são extremamente implausíveis e são as duas defesas mais razoáveis que o positivista poderia levantar contra o argumento dele, né? O Leiter, ele é um exercício muito interessante. Ele vai dizer que essas duas possibilidades que o Dworkin levanta só para rejeitar logo em seguida são essas as boas respostas que um positivista pode dar aos desacordos teóricos. E eu não sei se é o caso da gente aprofundar nisso agora, mas é uma recomendação bem interessante. Eu vou até passar o link do artigo depois. Mas eu acho que esse é um ponto interessante para a gente comentar. Que eu concederia, e acho que o Dworkin também, que os positivistas nunca tiveram a pretensão de explicar desacordos teóricos, mas que esse é justamente o problema. Que não só eles nunca tiveram a pretensão, mas se eles fossem explicar, eles veriam que a teoria deles é problemática, porque eles teriam que ou sumir com esses desacordos, ou então eles teriam que... Qual que é a palavra? Ou eles teriam que dizer que esses desacordos são ilusórios e que ou eles são uma consequência da insinceridade dos juristas, da malícia, no pior dos casos, ou então é um caso dos juristas estarem sistematicamente equivocados. E eu acho muito interessante a gente fazer até esse exercício mental com a gente, de como que a gente poderia reconstruir essas objeções da insinceridade e do erro de forma a torná-las plausíveis, porque o Dworkin abate elas como se fossem as coisas mais obviamente erradas de todas. E até certo ponto eu concedo razão para ele nesse sentido, mas eu acho um exercício interessante para a gente tentar reconstruir um opositor teórico ou hipotético inteligente, né? Não debater com um espantalho. É bem aquela parte sobre o nazismo também é bizarra, né? Essa parte assim, não sei o que aconteceu, né? Porque ele menciona que primeiro que ele fala que as pessoas obedeciam Hitler por medo, o que não necessariamente é verdade, né? A gente entende efeitos de ideologia hoje de uma forma um pouco mais clara e sabe que isso as pessoas claramente podem ser preconceituosas descaradamente, as pessoas podem ser segregacionistas descaradamente, né? Por que aceitar isso sobre os Estados Unidos na Guerra Civil e não sobre a Alemanha nazista, por exemplo? Não vejo por quê. De qualquer maneira, quando ele fala sobre o nazismo, para mim, eu acho bizarro, porque ele também não... Quando ele discute... Ai, meu Deus, meu computador travou muito. Peraí. Mas quando ele discute... Vocês estão me ouvindo? Eu tô travando. Sim. Ai, Tudo tá certo. muito ruim meu computador. Mas quando o Dworkin ele começa a falar sobre o positivismo e o nazismo, é muito bizarro, porque ele fala como se o positivismo não conseguisse explicar a ideia de não fizesse sentido a ideia de aceitação de uma regra, né? Primeiro porque ele fala da aceitação, ele fala da regra de reconhecimento, fala que tá, então, se as pessoas só obedecem por medo, a gente não vê exatamente aceitação, e, portanto, a gente não diria que existe direito na Alemanha nazista, do positivismo. E o Hart, ele já falou sobre isso, né? Que, na verdade, é aquela velha coisa que a gente já falou sobre pode ser extremamente injusto, pode ser extremamente imoral, as pessoas podem estar caminhando para o abate, né? O Hart fala isso, acho que fala esse termo, mas não quer dizer que os oficiais, as pessoas relevantes nesse sistema jurídico não estão aceitando a regra de reconhecimento, por exemplo. Eu posso, e a gente já falou sobre isso, eu posso odiar em todos os termos que o nosso presidente eleito de fato é Jair Messias Bolsonaro, só que eu sei que, né, em função do processo eleitoral, em função de uma regra que fundamenta o processo eleitoral, que é fundamentado por outra regra, que é fundamentado por outra regra, e que cai numa regra de reconhecimento mais fundamental, eu entendo que ele ainda assim é o presidente, e eu acho que o positivismo explica muito bem como há direito na Alemanha nazista, né? E independentemente, e se fosse uma aceitação por medo, eu também não entendo por que não poderia haver,
né? Não faz muito sentido para mim. Mas, de qualquer maneira, eu vou passar já a palavra para o João e também fazer aquela ressalva de que o próprio Dworkin, quando perguntado sobre isso, né, nunca me pareceu, agora, né, eu vou ler direito, mas nunca me pareceu responder direito o que ele pensa sobre isso. Mas, enfim, vamos... Sobre o que a teoria do direito dele diria sobre isso, né? Melhor falando. Enfim, João, pode falar. Bom, foi até bom você trazer esse ponto, que eu tinha anotado duas coisinhas e esquecido completamente sobre isso. Eu acho que a primeira coisa que a gente pode realmente fazer é questionar essa caracterização do Dworkin, da regra de reconhecimento e da ideia de aceitação. Mas eu acho que tem dois pontos interessantes que eu lembrei de trazer para cá. O primeiro seria um jeito possível vamos dizer, de conceder um pouco de razão para o Dworkin, em que ponto que ele quer chegar. E aqui eu não vou nem comentar da caracterização histórica dele, porque eu acho que não é nem um ponto, assim, de se juízes da Alemanha nazista se sentiam ou não vinculados ao direito genuinamente, aceitavam eles como razões para agir, né? E o que significa aceitar o direito, né? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente comentar depois, porque eu acho que nem na teoria do Hart isso fica muito claro. E a gente pode ver as diferentes concepções do que significa aceitar uma regra, o que é o ponto de vista interno, né? Mas tem um ponto aqui que eu talvez considere um pouco de razão ao Dworkin, que é um certo problema na caracterização do Hart da ideia de aceitação, né? No sentido de que tem que ter alguma forma de aceitação de regras, no mínimo pelos oficiais de um sistema jurídico. Isso aí é claro, assim, é consenso, tá lá preto no branco no livro do Hart. O ponto é, se a gente tem justamente uma situação de coerção, esse inclusive foi um ponto que a gente comentou lá no nosso mini curso, se a gente tem uma situação em que os juízes eles não aceitam aquelas regras como razões para agir e tratam e pressupõem que as pessoas têm razão para seguir aquelas regras, a gente não consegue falar de um sistema onde é regido por regras sociais. A gente tem, quando a coerção vamos dizer, ela se torna a regra dentro dos oficiais, a gente começa a ter um problema, acho que, para a teoria do Hart e para a ideia de regra de reconhecimento. Eu acho que esse é um ponto que, de novo, a gente comentou bastante lá no último dia do mini curso, mas que é uma crítica interessante que o próprio Joseph Raz vai fazer ao Hart, de que a gente só consegue fazer sentido da linguagem normativa que a gente tem sobre o direito, que as pessoas devem fazer isso, as pessoas devem fazer aquilo, se a gente, no mínimo, se a gente aceita que os oficiais, mesmo que eles achem que, no âmago deles, que as pessoas não têm razões morais para seguir o direito, por exemplo, elas têm, no mínimo, que pressupor isso de alguma forma quando elas aplicam o direito. Alguma forma de aceitação das regras tem que existir nesse sentido mais forte, né? Mas o que eu acho que a gente pode disputar é se o Hart dá vazão dá razão a que se faça essa crítica que o Dworkin faz, né? Eu diria que não, mas eu acho que esse é um ponto interessante da gente talvez discutir mais a fundo depois. Não sei o que. Eu tô até tentando aqui caçar a passagem que o Dworkin fala isso de novo para não caracterizar ele mal, mas espera aí. Eu não sei se a gente tem mais algumas outras coisas, porque eu não quero ficar só eu e o João discutindo, senão a gente marca uma reunião, eu e ele. Então, pessoal, não sei se mais alguém quer conversar alguma coisa, senão a gente acho que vai finalizando e, enfim, outra hora a gente conversa melhor sobre
sobre esse tema. Eu queria só ver o nosso cronograma da semana que vem. Meu computador tá muito ruim. Eu não vou conseguir olhar. Não sei se vocês estão me ouvindo, porque travou tudo para mim. Então tá, tudo Beleza, certo. tá nesse estado. Se alguém quiser me depositar um dinheiro para comprar um computador novo também agora, eu tô aceitando, tá? Mas, enfim, na semana que vem a gente vai começar o outro capítulo, se eu não me engano, eu dividi esse também, que é quando a gente vai falar de conceitos interpretativos. Tá? Aí eu não consigo lembrar a página que ele começa no original. Vou deixar o Éder falar, daí eu já vou aproveitar para buscar aqui no meu cronograma as páginas. Então pode falar, Éder. João, só uma dúvida, na verdade. Assim, pelo menos pelo que eu me recordo, quando li o conceito de direito, essa parte da aceitação tem mais a ver com, pelo menos do que eu recordo, né? Com algo que é revelado pelo comportamento da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa, ao assumir uma determinada postura, se indagada do motivo, ela faz referência a uma determinada regra como motivação, né, para o comportamento dela, ao mesmo tempo, se ela usa aquele padrão para exercer autocensura, né, autocrítica, e também censura alheia, então esse comportamento dela revela essa aceitação, né? Mas aí a minha dúvida seria, então, se isso é revelado pelo comportamento, onde é que entra essa questão da avaliação moral da pessoa a respeito desse padrão, entende? No sentido de achar que do ponto de vista moral é correto, é bom ou ruim, enfim, se na verdade o que revela é o comportamento dela, porque, por exemplo, eu posso perfeitamente considerar uma determinada regra, digamos, injusta, achar que eu não tenho nenhum motivo moral para obedecê-la, né, para lhe obedecer, transitiva indireta, mas ainda assim usar ela para realizar autocrítica, para realizar censura alheia, e se alguém me indagar do porquê assumir aquele comportamento, eu fazer referência a esse padrão que me obriga a tal. Então, assim, eu fico pensando nisso, nessa parte de aceitação, e enfim. Bom, esse eu acho que é um ponto muito bom, que eu não tenho uma opinião muito sólida sobre esse ponto. É algo que eu e a Bárbara, a gente estava discutindo, não sei, uns 6 meses atrás, quando a gente estava discutindo aquele artigo do Shapiro, né, o que é o ponto de vista interno. Mas eu diria que é importante a gente distinguir um ponto, e isso é controverso que eu vou falar, que não... eu acho que a palavra-chave aqui é o que você falou, que essa aceitação, ela é revelada por esse tipo de comportamento conforme, pela tomada dessa atitude crítico-reflexiva, pelo uso de regras como justificação para algum tipo de conduta, ou então a reivindicação de regras como crítica à conduta de outra pessoa, né? Que eu acho que o uso, todo esse conjunto de comportamentos é uma evidência que as pessoas aceitam uma regra como uma razão para agir. Mas a aceitação, eu acho que ela não se confunde com esse tipo de comportamento. Esse é um ponto que quem eu vi trazer, e aqui eu vou... esse é um ponto polêmico, eu vou dar um passo para trás antes, melhor. É um ponto controverso, porque justamente vai dar origem àquela ideia da teoria do Hart de regras como práticas, né? A practice theory dele, que vai ser justamente criticada por diversos autores, entre eles o Scott Shapiro, por dizer, vai acusar o Hart basicamente de fazer um erro de categoria. Ele vai dizer que uma regra, o que quer que seja ela, é algo normativo, é algo ao âmbito normativo do mundo, enquanto que uma prática é algo descritivo do mundo, é algo, inclusive, empiricamente apontável. Mas eu acho que nesse debate eu dou muita razão a dois autores, o Brian Leiter e o Fred Schauer, que vão justamente fazer esse ponto. A aceitação, ela não se confunde com esse conjunto de comportamentos que revela a aceitação. Ela é a melhor evidência para a gente
de que existe essa aceitação. Mas a aceitação, ela ocorre, é um processo, eu acho que talvez a gente pode tomar como um processo de tomar algo como uma razão para a gente agir. O que quer que seja isso, um estado mental, qualquer coisa desse tipo, né? Eu acho que esse se torna um debate interessante, porque ele tem implicações bem interessantes justamente para aquele ponto a possibilidade de existência de um sistema jurídico, né? Se a regra de reconhecimento depende da aceitação, a problemática que a gente pode se colocar, retomando aquele ponto que eu falei que o Joseph Russ faz, a teoria do Hart, o Hart vai colocar que a aceitação de uma regra, ela pode ocorrer por diversas maneiras, não precisa ser necessariamente uma aceitação por razões morais, né? Eu posso aceitar uma regra por razões prudenciais de alto interesse, porque aceitar aquela regra promove o meu interesse. Eu posso aceitar aquelas regras por razões de patriotismo, como o Lucas Milton falou, né? Eu acho que a gente devia seguir o sistema jurídico da nossa pátria, e, portanto, eu acho que a gente devia seguir, ou qualquer coisa desse tipo. O ponto interessante para mim é o ponto do Joseph Russ, que a gente não pode fazer sentido essa linguagem normativa com a qual a gente se refere ao direito. A gente não só fala, o direito tem essa regra e que segundo o direito a gente tem que fazer isso. A gente normalmente fala, não, você não pode fazer isso, porque isso é proibido. Ou você tem que pagar seus impostos. As pessoas têm que pagar. Se a gente aceita, se a gente vai fazer sentido dessa linguagem normativa, a gente tem que aceitar que, no mínimo, algum núcleo duro de oficiais desse sistema jurídico, dentro de uma teoria como a do Hart, tem que aceitar aquelas razões, tem que aceitar as regras do sistema jurídico a partir de razões morais, de que as pessoas devem aceitar aquelas regras. Não todos, obviamente, isso seria, obviamente, equivocado, mas alguma parte desses oficiais tem que aceitar aquelas regras e tem que pressupor que as outras pessoas têm uma razão para isso. O ponto aqui... como que eu explico esse ponto de maneira um pouco mais clara? O que estaria em discussão é que, no mínimo, alguma parte desses oficiais tem que aceitar o sistema jurídico por razões morais, porque a gente não pode explicar essa linguagem normativa abrangente sobre o direito, de você deve fazer isso, você deve fazer aquilo, se a partir de, por exemplo, um sistema jurídico hipotético, onde todos os oficiais só aceitam um sistema jurídico, vamos dizer, eles aceitam as regras de um sistema jurídico só por razões de alto interesse, porque as razões de alto interesse não explicam por que, por exemplo, outra pessoa deveria aceitar um sistema jurídico. Esse é um ponto bem interessante que a gente discutiu lá no ano passado, acho que foi ano passado, não, minto, início desse ano com a professora Andrea Fagion, no artigo dela, não lembro o nome de cabeça, como que era o nome do artigo? Em defesa de duas teses da separabilidade, em que ela vai discutir essa crítica do Joseph Russ a essa ideia de aceitação e como ela se conecta com a ideia de regra de reconhecimento no Hart. Mas, enfim, eu não vou entrar em tantos detalhes, porque eu acho que aí a gente se desvia demais. Mas eu acho que esse ponto o que é aceitação para a teoria do Hart, ele é bem controverso, mas eu iria para esse posicionamento de que existe uma diferença entre a aceitação e o comportamento a partir do qual a gente pode pressupor que essa pessoa, ela toma regras jurídicas como razões para agir. Essa discussão toda é engraçada e me lembra do porquê que quando a gente vai ler os textos do pessoal que manda pra gente, a gente insiste tanto em que vocês discorram mais sobre pontos que não são nada claros nos autores, né? Porque o Dworkin, talvez ele fala no começo do livro que um monte de gente leu o texto, né? Um monte de teórico leu e, enfim, não mudou aquelas coisas, então para ele de certo estava bom. Mas o Dworkin, ele dá um mau exemplo do que eu acho que bons acadêmicos poderiam fazer por seus leitores.
não mencione em nenhum parágrafo a regra de reconhecimento, por favor. Né? Qual regra de reconhecimento vocês estão seguindo? Na concepção de quem, né? Como vocês reconstruiriam essa ideia? Isso é só uma ressalva, assim, de que prejudica muito quem está lendo entender a ideia de vocês. Talvez isso aconteça porque a gente não é tão claro quanto a ideia que a gente tem, e isso é um indício, né? A falta de maior explicação sobre a coisa. A ideia de aceitação também é um problema, porque se ela já é controvertida no Hart, eu acho que o Dworkin poderia ter feito um trabalho um pouquinho melhor em nos explicar o que ele entendia por aceitação, a regra de reconhecimento e etc. Então, enfim, feita a ressalva aí de que, por favor, não façam isso com o leitor de vocês. Por mais que o Dworkin escreva, e eu tive essa impressão quando eu li primeiro que o Dworkin escreve bem demais, nossa, muito bom ouvir ele falar também, excelente orador. Sim, mas depois que a gente vai ver o que a gente entendeu, tipo, ficam vários gaps de entendimento, porque de fato não está claro o suficiente para a gente. Não, ele não é o único que fala, né, que erra nisso, a gente briga muito com o Hart, tanto no 10º capítulo quanto em vários outros sobre regra de reconhecimento e direito como sistema jurídico também, por exemplo. Mas, enfim, né, isso aí é um desabafo meu, de problema com leitura escrita. E que eu cometo também, tá, gente? Não é... Mas, enfim, mais um lembrete para vocês mandarem qualquer texto para a gente, ou para publicar no site, ou para a gente fazer para a obra. A gente está começando a voltar a organizar também esses debates que a gente quer que aconteçam no ano que vem, tá? Acho que o último lembrete que eu queria fazer... Ah, sim, também tem quanto ao cronograma, né? O problema é que eu abri e fechei. Mas, enfim, eu dividi ele em 2 mesmo na semana que vem, né, o conceito interpretativo do mês que vem. O Rodrigo, se não me engano, vai nos apresentar, né, a primeira parte, pelo menos, já está lá no cronograma. E eu acho que já tem alguém para apresentar o segundo dia também, mas eu vou dar uma olhadinha lá e qualquer coisa eu chamo vocês para alguém se voluntariar. Eu vou finalizar, quer dizer, não vou finalizar não, se alguém tiver mais algum ponto pode falar, mas é só porque eu acho que a gente discutiu um montão de coisa que eu acho que fica do nosso dever de casa fazer mais ou menos o que a gente já entendeu até agora, né, dessa discussão. Se tiver mais algum ponto... E assim, João, vou te pedir para não levantar mais nenhum tu. Tá? Porque, tipo, já foram muitos e a gente acaba monopolizando o microfone e fica um pouco chato. Eu realmente, assim, imploro pela participação dos demais, porque vocês veem que às vezes eu e o João não sabemos, a gente não sabe do que a gente está falando e a gente está falando igual. E ajuda a entender. Tá? Eu juro para vocês que ajuda. Né? Ajuda a gente a entender. Então, de qualquer forma, eu só quero deixar um convite, que é para um outro... Pode falar, Éder, que depois eu termino, então. Não, só rapidamente, eu aproveitei que eu vou pegar as impressões aqui, né? Aí, ô João, lá na parte, aqui eu tô com a tradução, né? O conceito de direito da portuguesa, né? Tradução portuguesa da Kalush. Aí na página 64, 65, 66, ele fala sobre isso, né? Sobre aceitação. E aí e vai fazendo uma distinção, né? Entre hábitos e no caso de, enfim, né? Regras. Aí eu não sei, eu tenho a impressão, do modo como eu leio, que de fato ele não está preocupado com sentimentos de compulsão e convicções. Eu realmente entendo que o foco, pelo menos do Hart, né? Do Hart. Essa atitude revelada, assim, observável, digamos assim, não sei, mas é a impressão que eu tenho, pelo menos em relação ao Hart, né? Aí eu não sei se estou disposto não a concordar com ele, mas, enfim. Desculpa, eu acabei perdendo o último ponto, deu uma travada aqui. Eu ouvi até compulsão, aí deu uma travada. Enfim, né, aí ele fala sobre sentimentos de compulsão e tudo mais. Aí a gente poderia colocar aqui também convicções, né? Em si, convicções. Mas não sei, a impressão que eu tenho é que, de fato, a preocupação dele, pelo menos quando ele trata sobre o tema da aceitação, que é essa parte específica, é que ele está mais preocupado com atitudes mesmo observáveis, não... Pelo menos o Hart, né? Eu não sei se eu concordo com ele, mas é assim que eu... Pois é, eu tendo a fazer uma leitura que eu acho que o ponto dele justamente seria esse, que a gente, para fazer sentido da ideia de um sistema jurídico e, portanto, da ideia de regras sociais, né, a gente precisa levar em conta o modo como os participantes se engajam com essa prática
como eles tomam essas regras como razões para agir, né, a partir de toda aquela ideia de eles fazem enunciados internos a partir do momento que eles aceitam essas regras, mas que a gente consegue fazer sentido disso sem, sei lá, postular entidades teoricamente estranhas, né? A gente é um fato óbvio, né? Mas é justamente aquele ponto, né? De que o modo como essas pessoas agem já dá a entender que elas tomam essas regras como razões para agir, né? Tipo, o exemplo do xadrez, né? É fácil entender o que uma pessoa está querendo dizer quando ela diz, você não pode mover essa peça assim, ou, o cavalo, você pode e deve mover o cavalo somente em L, por exemplo, né? Não sei se o Eder vai mencionar mais alguma coisa. Não. Beleza. A gente, então, pode retomar também essas discussões no próximo encontro. Eu acho que já é muita coisa, né? Aceitação, ele volta na regra de reconhecimento. Quem perdeu Heart tem esse problema também para enfrentar. De qualquer maneira, vamos tentar ler com caridade do Orkun, pelo menos para os próximos capítulos, fazer esse exercício. E, enfim, o convite que eu queria deixar. Peraí que eu tirei do meu. É que, assim, eu também tinha um outro projeto de uma clínica de direito processual, uma clínica de prática de direito processual, e a gente está promovendo um evento, é uma aula aberta, com o professor Igor Hatz, sobre o contraponto entre publicismo e garantismo processual, né, a importância da prática jurídica. O pessoal que trabalha com direito provavelmente vai gostar mais do que a gente que trabalha só com teoria do direito, né, quem trabalha com a prática jurídica, quero dizer. Então, estão convidados, né, sobre o processo civil, vai ser interessante. Quem quiser participar, a inscrição é gratuita, dá certificado de 2 horas mesmo, né, mesma estrutura de quase sempre que a gente promove aqui pelo Ectas também. Feito o convite, eu acho que a gente vai finalizando. Eu imagino que o João e acho que outras pessoas que não estão na pauta também tem outros pontos. Só que eu realmente acho que se a gente estender mais, a gente vai repetir algumas coisas que já foram faladas que a gente não necessariamente chegou a algum lugar. Então, no próximo, quem sabe a gente tendo um pouquinho mais de participação, né? Não sei só eu e o João que monopolizamos o microfone. Até pela participação do Rodrigo na apresentação já vai ser um pouco mais leve, né? A gente volta, então, e tenta sumarizar o que a gente discutiu hoje para voltar à discussão da semana que vem, tá? Então, não sei se tem mais alguém que quer fazer alguma formulação diferente, que entendeu, qualquer outra coisa. Então, a gente vai ficando por aqui. Eu avisei ali o Vinícius Brito que o livro Interpretando o Império do Direito está disponível na estante virtual e não tem só um exemplar, tem interesse. Então, quem quiser correr lá comprar, está R$103. É caro, né? Mas dizem que o livro é mais ou menos novo, então, enfim. Fica aí para quem quiser comprar. De qualquer maneira, a gente está à disposição. Se quiserem chamar a gente, eu só aviso que quem, né, chamou e enviou os dados, eu ainda não consegui responder, porque, enfim, tem um monte de coisa para resolver. Até do Hector, né? Então, enfim, pessoal, até semana que vem. Um beijo para todo mundo, bom almoço, bom final de semana e até sábado que vem. Até, gente.